Oi pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou da área de TI aqui da Contimatic. Hoje eu vou mostrar um pouco para vocês algumas das soluções que a Contimatic tem para oferecer em tempos de crises para conexão remota. A primeira opção que nós podemos disponibilizar para vocês, na verdade é até a nível de configuração da tua rede. Temos que configurar o teu servidor para receber essa conexão remota, tá? Então basicamente primeiro passo é habilitar o teu servidor, o IP do teu servidor, para que ele receba essa conexão remota, tá? Então você abre a parte do seu Windows, vem em este computador, clica com o botão direito e clica em gerenciar, tá? Clica com o botão direito, propriedades. Ele vai abrir dentre todas as configurações da máquina, ele vai habilitar a configuração de conexões remotas, que é onde a gente vai precisar configurar o primeiro passo, tá? Feito isso, a primeira parte que tem que estar marcada é aonde você permite a máquina receber essa conexão, tá? Então, isso tem que estar marcado. Embaixo você vai basicamente selecionar quem pode fazer isso. Então, se na sua empresa você tem AD, se você tem um grupo de trabalho mais específico, aqui é onde você vai declarar para o seu servidor basicamente o usuário que pode fazer isso ou o grupo que pode fazer isso, tá? Então aqui você pode colocar, por exemplo, um grupo que o cara tenha perfil de administrador. Você pode colocar um usuário que tenha perfil no AD que vá fazer essa conexão. Por exemplo, eu adicionei o meu usuário. Então isso aqui, essa parte é livre, vai da gestão do seu TI dentro da tua rede, tá? Isso é livre. Beleza. Então aqui a gente basicamente abriu o teu servidor para receber essa configuração, tá? Gente, o próximo passo agora, que também é muito importante, a gente fazer essa liberação do IP. Por quê? O IP identifica a tua máquina onde quer que ela esteja. Se a sua máquina está na tua rede local, ele identifica quem é a sua máquina. Se a sua máquina está na web, ela identifica quem é a sua máquina. Então, basicamente, numa rede local, a gente tem o nosso IP e a gente tem que fazer a liberação desse cara aqui, fixar ele, né? Lembrando que essa máquina que nós estamos agora é o servidor, tá? Então a gente vai fazer a liberação certinho. Esse é o IP que a minha máquina está pegando agora. Esse aqui é a minha máscara da rede, né? A configuração da minha máscara. Embaixo é o gateway, que basicamente é a porta de entrada da minha rede. É onde tudo começa, tá? Então, imagine que na minha rede eu tenha lá 15 máquinas. Todas as máquinas, para estar se conversando dentro do mesmo ambiente, elas têm que estar nesse padrão aqui, ó, tá? O DNS no primeiro momento não faz muita diferença, porque o DNS é o cara que vai resolver o teu IP na internet, tá? Então se você tiver um servidor DNS, se você tiver algum DNS que você paga um servidor externo, você declara aqui também, tá? Beleza. Feito isso, para você achar agora a sua máquina na web, a sua rede na web, você precisa fazer uma configuração no seu modem, tá? Então você basicamente vai abrir o seu modem. Aí vai depender do teu provedor de serviço, pode ser a Vivo, pode ser a NET, pode ser qualquer outro provedor, e você vai ter que liberar a porta de conexão e vai ter que declarar qual que é o IP e a qual porta você quer se conectar. Basicamente, gente, essa liberação é basicamente quando vocês fazem liberação dentro do firewall do Windows, que você tem lá as regras de entrada e regras de saída. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Não é, né, o ambiente da parte do modem, mas como você faria, por exemplo, dentro do teu roteador, dentro do teu modem. Você tem lá a regra de entradas e as regras de saída. Você tem uma porta que o Windows sempre usa padrão,
a 3339 ou a 9090 ou 8080 para fazer essa conexão de fora da empresa para a tua rede local, tá? Então isso é primordial, que essas configurações, tanto no firewall do teu servidor, quanto no modem ou no roteador que você use, essas regras estejam claras, porque aí a tua máquina que tentar entrar na rede, ela vai ser liberada, ela vai ser conectada, tá? Depois disso, você tem basicamente o que a gente chama de IP público, tá? O que é o IP público ou IP externo? É basicamente a configuração do teu IP da tua rede local que a internet enxerga, que a internet acha. Então você vem, abre esse site, pode ser no próprio Google mesmo, como buscador. E aqui embaixo, ó, você digita meuip.com.br e aqui embaixo ele vai te mostrar no momento o IP que a internet achou. Qual que é o seu IP na internet? Que é basicamente esse IP reverso ou IP público, tanto faz, tá? É através desse IP que todos os teus colaboradores vão declarar dentro do serviço de ferramenta de acesso remoto, tá? E declarando este IP com a porta que você definir também, tá? Eles vão conseguir conectar na tua máquina. Como eu estou fazendo um depara, estou fazendo uma simulação dentro do meu próprio servidor, eu não vou conseguir fazer uma conexão dentro dele mesmo, tá? Mas isso na prática vai acontecer. Quando o teu terminal fizer essa postagem desse IP reverso, ele vai achar a tua máquina e vai conectar, tá? Quando você usa uma informação muito importante, quando você usa o Terminal Service da Microsoft, é extremamente primordial e importante que vocês tenham o TS, as calls de conexão, tá? Por quê? É através desse serviço que a Microsoft homologa, que ela comercializa, que você basicamente consegue fazer o acesso via RDP, via TS, tá? Então, mais uma vez, é importante que tenha essa opção configurada no teu Windows para que você consiga declarar quantas pessoas vão poder. Então, se você vai fornecer esse serviço, sei lá, para 10, 15 funcionários seus, você precisa de basicamente 10 ou 15 licenças do TS para que isso aconteça. Beleza? Gente, como solução também, hoje a gente pode pensar em nuvem, né? Hoje a gente pode pensar em ambientes clouds. Então, se for muito complicado fazer uma configuração dessa na tua rede, não tenha talvez um colaborador que consiga fazer uma configuração, talvez tenha firewall, tenha proxy, tenha algumas limitações na frente para que isso aconteça, nós podemos mostrar para vocês também alguns fornecedores de solução em nuvem que podem resolver o problema. Então, por exemplo, nós temos a Google, que ela tem ali o Google Cloud, que você pode basicamente usar esse ambiente como se fosse o teu servidor. Então, basicamente, você migra toda a tua base de dados para uma máquina da Google e você vai fazer esse acesso de onde você estiver. Se você estiver em casa, você acessa. Se você estiver num parque, você acessa. Se você estiver em outro país, você acessa. A regra de acesso, ela não muda, tá? Se vocês quiserem, vocês têm também o cloud da Amazon, que é muito procurado. Eles têm um serviço chamado AWS, tá? É uma das maiores empresas do mundo que fornece esse tipo de serviço. O conceito basicamente é o mesmo, tá? É como se você estivesse configurando a tua rede local. Eles disponibilizam máquinas para que você faça esse acesso remoto de qualquer lugar do mundo. Você leva a tua base de dados inteira e você tem a comodidade, o conforto de não ter que ter um ambiente dedicado para tal feito, né? Você não precisa configurar. Você aloca a tua base, aloca basicamente seus arquivos de rede lá e consegue acessar de qualquer lugar, tá?
Bom, gente, a terceira opção também é caso não consiga configurar a tua rede local. Não consegui fazer nenhuma contratação, achei caro, achei inviável, achei muito complicado fazer essa migração agora. Então também nós temos como solução dois softwares, né, que a gente chama de softwares de conexão remota, que são muito populares, que ajudam, vão te auxiliar nessa conexão também, tá? Temos o TeamViewer, que é um dos softwares também mais conhecidos do mercado aí, que ele basicamente sua única função é conexão remota, tá? Então, através dele você tem um ID, né, que ele cria para você, um para cada máquina, então é um para um. Então, você só tem um ID para um usuário, você não consegue ter o mesmo ID para duas conexões, que já te traz alguma segurança. E através desse cara, com uma senha única também que ele gera, ou você configura, você consegue realizar essa comunicação remota, tá? O interessante também, tem o N10 que tem a mesma função, ambos têm a versão free, então você também não precisa no primeiro momento disponibilizar nenhum recurso da empresa para contratar esse serviço, para comprar a licença, migrar para a versão Pro. Você tem a versão free que vai te atender, claro, por um momento, mas vai te atender. E ele basicamente funciona da mesma forma, tá, gente? Conexão remota, aí você tem o teu ID, tem a tua senha, declara isso, conecta e ele abre a tua máquina onde ela estiver, tá? Qual que é o interessante dessas duas ferramentas e até uma informação importante? Para você usar o TeamViewer, você teria que configurar o TeamViewer primeiro no terminal, na estação de trabalho que o colaborador utiliza na empresa, tá? Então ficaria assim: o TeamViewer vai ter que ser usado na máquina que ele está usando no momento, e uma outra instalação do TeamViewer vai ter que estar instalado na máquina que ele usa no escritório, tá? Se vocês fizerem a conexão simultânea usando apenas um TeamViewer no servidor, ele vai derrubar a conexão de quem estiver no momento. Então a conexão, o cara que estiver conectado lá com a primeira sessão, quando a segunda sessão ou a segunda conexão entrar, ele vai derrubar. Ou então ele nem vai deixar você conectar. Ele vai atrapalhar quem já está usando a máquina. Tá? O interessante é que você permita que o Windows gerencie essa troca de perfis, essa troca de usuários. Tá? O interessante é que cada colaborador acesse o seu perfil para não ter divergência na hora de acessar a máquina. Tá? Bom, gente, é isso, tá? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem acessar o site do autoatendimento, tá? Eu vou mostrar até para vocês aqui. É um site onde está concentrado hoje toda a nossa base de conhecimentos da Contimatic, tá? Nós temos conteúdos da parte desde o Folha até como você faz a instalação do banco de dados, migração de banco de dados, o próprio acesso remoto de forma resumida, explicando parte de banco de dados, qual é a diferença entre eles, recursos, requisitos. Então, como medida preventiva contra o coronavírus, muitos colaboradores estarão em home office a partir da segunda-feira, dia 23 de março. Então, o suporte será exclusivamente neste período feito via chat, tá? Estamos juntos na luta contra o coronavírus e contem sempre com a gente. Obrigado.